E aí, pessoal, essa videoaula será só para resolução da prova do dia 4/9, terceiro ano do simulado. E eu vou resolvendo e já vou fazendo os testes já para ver o que fica bom e o que fica ruim nas videoaulas. Para o primeiro exercício, a gente tem um diagrama de flechas, né? E nós temos que responder uma das alternativas. Logo na primeira, ele fala que esse esqueminha de flechas aqui ele é uma função, pois todos os elementos de A estão sendo relacionados com somente um elemento de B. E essa daqui é propriamente a definição de função, né? Função é uma relação, né, que envolve dois conjuntos. Essa relação pega todos os elementos de um conjunto, né, ou seja, o A é chamado de domínio, e leva em um segundo conjunto, que é chamado de contradomínio, onde cada um desses termos de A tem que ter uma relação com B, e cada um desses termos de A liga somente a um elemento de B, né? Então, pela própria definição, a resposta certa é a A. Vamos olhar as outras alternativas só para a gente ver se faz sentido ou não. Não é uma função, pois o elemento 0 em B não está relacionado. Isso aqui pode acontecer, né? Pode existir um elemento no contradomínio que não é flechado por um elemento do conjunto A. Ou seja, esse 0 aqui, a gente diz que ele não pertence à imagem da função. A alternativa C não é função, pois os elementos 2 e 24 em B não estão sendo relacionados, pela mesma explicação da B. Não é uma função, pois os elementos 0, 15 e 24 em B não estão sendo relacionados. Também não faz sentido, porque eles podem não ser relacionados. Isso não nos dá a garantia de que não é função. E a última não é uma função, pois A tem menos elementos que B. Também não faz sentido, porque a função ela pode sim ter menos elementos no domínio, desde que cada elemento do domínio esteja relacionado a somente um no contradomínio. Então a alternativa A é a certa. Para a questão 2, a gente tem mais ou menos o mesmo sentido. A gente tem que ver qual alternativa é a correta. Olhando o diagrama de flechas aqui, a gente pode ver que o domínio, todos os elementos do domínio estão sendo relacionados, e eles estão indo para somente um no contradomínio, né? O menos 3 ele vai para o 9, o menos 1 vai para o 1, o 1 vai para o 1 e o 3 vai para o 9. Aqui, no conjunto F, existem, né, 1 e 9 possuem duas relações ali com os elementos do domínio. Isso daqui não tem problema para ser função, desde que, né, os elementos do domínio tenha só, pensa assim, uma flecha saindo para o contradomínio. Então ele se relaciona só com um elemento do contradomínio. Então isso é uma função, certo? Pois todos os elementos de E estão sendo relacionados. Faltou o finalzinho daqui da frase, deixa eu pegar aqui. Faltou esse finalzinho aqui que estava na questão, mas eu não copiei para cá. É uma função, pois todos os elementos de E estão sendo relacionados com somente um elemento em F. E essa é a definição de função. Então, a 2 é a alternativa E. Agora, exercício 3. Dada uma função de A em B, definida por f de x igual a x mais 2, e representada no diagrama a seguir. Identifique o domínio, né, D de F, o contradomínio CD de F e o conjunto imagem. Vamos lá, domínio são todos os elementos do conjunto que está à esquerda, todos os elementos de A. Contradomínio, todos os elementos de B, todos. E a imagem, os elementos de B, que possuem uma relação com os elementos do A. Ou seja, menos 1, 1, 2 e 4. Então, vamos lá para as alternativas. Domínio tem que ter menos 3, menos 1, 0 e 2. Contradomínio, todos os elementos de B. E imagem, somente quem tem a flechinha apontada. E a alternativa certa é a D. E daria para resolver esse exercício só pensando sobre a imagem, né? A imagem ela é menos 1, 1, 2 e 4. Qual desses conjuntos aqui, ó, IM de F aqui, imagem de F, que possui os elementos menos 1, 1, 2 e 4? É somente o da alternativa C. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Agora a questão 4. Devemos achar uma relação entre S e T de acordo com essa tabelinha aqui. O melhor jeito a se fazer é a gente pegar e escolher uma dessas relações aqui e testar nas possíveis equações aqui ao lado. Por exemplo, primeiro, na alternativa A. Se a gente pegar a primeira ligação aqui, ó, 1 e 0, será que 0
é igual a 2 vezes 1 menos 2, eu estou utilizando essa A aqui. Então, no lugar do S, eu vou colocar o valor do S, que é 0. E no lugar do T, eu vou colocar, né? Esse aqui é S, esse aqui é T. No lugar do T, eu vou colocar o 1. Será que isso aqui é válido? Do lado esquerdo, eu vou deixar como 0, não vou mexer em nada. Aqui do lado direito, eu vou fazer a operação. 2 vezes 1, 2. E menos 2. 2 menos 2 é igual a 0? Vai satisfazer a igualdade. Mas será que isso aí é válido também para 2, 3, 3, 8, 4, 15 e 5, 24? Temos que testar. Então vamos direto para o caso que vai dar errado essa continha. Isso aqui deu certo. Se a gente pegar o segundo caso aqui, 3 é o valor de S, e ele tem que ser igual a 2 vezes T, né, que aqui no caso é o 2, menos 2. Será que 3, esse 2 aqui é o valor de T, será que 3 é igual a 2 vezes 2 menos 2? E aqui a gente vê que vai dar errado. Do lado esquerdo eu vou só repetir, do lado direito eu vou fazer a conta. 2 vezes 2 é igual a 4 e o menos 2. E 3, ele é igual a 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, 3 é igual a 2? Não. Então isso aqui vai estar errado. Ou seja, a A não é a alternativa correta. Então, já indo direto para o resultado, a alternativa correta vai ser a D. Tá? E a gente pode fazer o teste com todos os elementos. O que diz a alternativa D? A alternativa D diz que S ele é igual ao quadrado de T menos 1. Vamos lá então. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Menos 1, 0. Ok, faz sentido. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Menos 1, 3. Ok, faz sentido. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Menos 1, 8. Ok, tá certo. E assim por diante. 4 ao quadrado, 16. Menos 1, 15. E 5 ao quadrado, 25. Menos 1, 24. Ou seja, a resposta correta será igual à alternativa D. Agora a questão 5. A gente tem uma função no primeiro grau, certo? A gente quer encontrar a raiz dessa função. Como que a gente faz para encontrar a raiz? A gente iguala a função a 0. Então a nossa função, né, formato dela, cara dela, é 3x menos 1. A gente vai igualar isso aqui a 0. Em uma equação que a gente iguala a 0, a gente precisa isolar x, para encontrar qual que é o valor de x que satisfaz essa equação. Então, como que a gente faz para isolar x? Passa tudo que é número para o lado direito, né? O menos 1 aqui, a operação que ele está fazendo com a expressãozinha aqui que tem x, é a subtração. Então, quando a gente passa para o outro lado, a gente faz uma transforma, né? Troca a operação. No lugar da subtração, vai a soma. E como soma, o valor positivo a gente não precisa colocar aqui, é só deixar em branco. Menos 1 estava subtraindo, passa para o outro lado somando. 0 mais 1 é o próprio 1. Agora 3, ele está multiplicando por x. Quando a gente passa para o outro lado, ele troca a operação pelo inverso da multiplicação. O inverso da multiplicação é igual a divisão, então esse 1 ele passa dividindo. 3 estava aqui, passa para o outro lado como uma divisão. 1 dividido por 3. Então a alternativa certa é a B. Agora a questão 6. Mesma coisa da questão de cima. A gente tem uma função do primeiro grau e a gente quer encontrar a raiz dela. Para encontrar a raiz, a gente precisa igualar essa função a 0. Um dos motivos para a gente igualar a 0 é porque esse termo f de x aqui, ele é exatamente o valor de y quando a gente joga a função no plano cartesiano. A gente tem o eixo das abscissas, x, das ordenadas. Quando a gente olha para f de x, somente esse termo f de x, ele é a imagem da função. Então, ele vai ser todos os termos aqui de y. E quando que a gente sabe que um ponto é uma raiz? Quando ele passa e encosta, né, intercepta aqui o eixo x. Então, nessa interceptação aqui, o valor de y que a gente tem é 0. Por isso que a gente tem que igualar a nossa função a 0. Igualou a 0, a gente tem uma equação no primeiro grau, a gente tem que achar o valor de x. O 8 está somando com essa expressãozinha aqui que possui o x e passa para o outro lado e troca a operação. Se ele está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 0 menos 8, que vai ser o próprio menos 8. Agora, o 4 está fazendo uma multiplicação com x. Quando não tem esse pontinho, a mesma coisa que tem multiplicação, letra e número. Passa o 4 para o lado direito. 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Okay? O de cima é negativo, o de baixo é positivo. Aqui a gente pode aplicar jogo de sinal, porque multiplicação e divisão a gente faz jogo de sinal. Então, menos com mais, menos. 8 dividido por 4, 2. Resposta correta, menos 2, alternativa A.
Na questão 7, diz que em uma função linear, a gente tem que f de menos 3 é igual a 4. E ele quer determinar o valor de f de 6. E ele diz que essa função f é uma função linear. E até coloca uma observação que a função linear é uma função que possui a expressão f de x igual a a vezes x. Ou seja, f de 6 aqui, o 6 está no lugar do x, certo? Então, aonde tiver x, eu vou substituir por 6. Então, f de 6 vai ser igual a a vezes 6. Então, para encontrar o valor de f de 6 aqui, a gente precisa saber o valor do a. E será que a gente consegue descobrir esse valor desse a aqui? Talvez. Vamos observar aqui a questão. F de menos 3 é igual a 4. Está aqui. Mas se eu substituir no lugar do x e colocar menos 3, vai estar certo também. Até porque o menos 3 é um elemento do domínio. E ele pode ser substituído por x. Então, no lugar do x, nessa expressãozinha aqui da função linear, eu vou colocar o menos 3. Então, vai ficar menos 3 no lugar do x. E aqui eu tenho que colocar parênteses porque tem uma multiplicação aqui do lado. Pronto. F de menos 3 é 4. F de menos 3 é igual a vezes menos 3, já que a função linear é f de x igual a x. Se x é menos 3, então vai ficar essa expressão. Essas duas expressões aqui eu consigo juntar. Ambas são f de menos 3. Então eu consigo ter uma igualdade, onde 4 tem que ser igual a vezes menos 3. E aqui eu consigo descobrir o valor de a. Né? Basta eu colocar, passar o menos 3 para o lado esquerdo. Ele está fazendo uma multiplicação com a expressãozinha, né, a letra A, então ele vai com a operação oposta para o outro lado. Então, quando ele passa para o outro lado, ele vai como uma divisão, que é o inverso da multiplicação. Aqui, só para a organização, a gente pode colocar A igual a menos 4 terços. Tanto faz aqui esse menos eu posso colocar ele na frente da fração, desde que eu tire aqui do 3, e também posso colocar somente em cima do 4. Eu prefiro colocar ele mais acima porque fica melhor de trabalhar. Então, o a ele é igual a menos 4 terços. Ou seja, f de 6 vai ser igual a que é menos 4 terços, vezes 6. Aqui a gente pode fazer um cancelamento. Eu consigo dividir 6 por 3. Em cima vai sobrar 2, né? 6 dividido por 3 é 2. E eu vou ter menos 4 vezes 2, que é igual a menos 8. Menos com mais é menos, 4 vezes 2 é 8. Alternativa E é a correta. Agora, questão 8. Questão 8 é uma questão mais teórica, né? A gente tem que uma afirmação e a gente tem que responder de acordo com o que está pedindo. Para encontrar o zero, ou raiz de uma função do primeiro grau, devemos. Será que para encontrar a raiz de uma função do primeiro grau, a gente deve multiplicar todos os valores da função por 2? Não faz sentido, né? A gente tem, por exemplo, uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais 1. Para encontrar a raiz, a gente multiplica os valores por 2, né? Vai ficar 2x mais 2, ou multiplica só um número aqui por 2, no lugar desse 1 vai o número 2. Não faz sentido. A B, igualar a função a zero. Isso faz sentido, né? Já que f de x é o valor que a gente tem em y, quando a gente trabalha no plano cartesiano. Então, f de x é igual a y. Então, quando eu igualo a zero, significa que y é igual a zero. Opa, fiz errado. Esse y igual a zero significa que, no plano cartesiano, a gente vai obter um ponto que intercepta o eixo x, por exemplo, para encontrar a solução. Então, a B é a alternativa correta, como a gente já comentou lá em cima. Vamos ler as outras, só para a gente ver onde está o erro, né? Substitui o valor de x por zero. Se a gente, nessa função aqui, coloca o valor de x igual a zero, a gente vai obter o ponto, né, aonde ele passa no eixo das ordenadas. Né? A gente tem lá o plano cartesiano, x e y. Se eu zero o valor de x, significa que esse ponto, quando eu for colocar na nossa função, ele não vai nem andar para a esquerda nem para a direita, ele só vai subir e descer aqui em y. Certo? Então, quando eu igualo o x a zero, ele vai obter um ponto exatamente aqui no eixo y. Ou seja, num ponto onde intercepta esse eixo aqui vertical. Tá? Então, não é o que a gente quer. A raiz ele intercepta o eixo na horizontal, o eixo x. Igualar a D. Igualar
f de x a y. Isso aqui não é para procurar raiz, isso aqui já é por definição de função. Quando a gente define uma função, né, a gente coloca f de x mais 1, por exemplo. Ou a gente pode substituir esse f de x por y igual a x mais 1, que aí facilita para a gente observar no plano cartesiano. Logo, sempre vai ser f de x igual a y. Ou g de x, h de x, depende da letra da função, mas eles sempre vão ser igual a y. Então não faz sentido. E E, né, está incorreta porque a B é a alternativa correta. Agora a questão 9 começa a complicar um pouquinho, né? A gente tem uma função aqui do segundo grau e a gente quer saber os valores de x que satisfaz a igualdade f de x igual a 0. Então, quem que é f de x? Menos x quadrado mais 9x menos 8. Eu vou igualar essa função a 0. Quando eu igualo a 0, para conseguir encontrar os valores de x que satisfaz essa equação, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, ok? Que é aquela que a gente trabalha com delta e depois encontra as raízes. Então, primeiro vamos colocar quem são os valores dessa função, né, os valores que a gente vai usar. A gente tem que o valor de a, que é o valor que acompanha aqui o x quadrado, ele é igual a menos 1. Quando não tem nada acompanhando o x quadrado, a gente pode considerar 1. É como se você tivesse um 1 multiplicando por x quadrado, que é o próprio x quadrado. O valor do b da nossa expressão, é igual a 9. E o valor do c, que é o termo independente aqui, o termo que não tem x, é igual a menos 8. E a formulinha do delta, né? E depois para encontrar as raízes, é a seguinte fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E as raízes para encontrar, a gente utiliza o valor de delta que a gente encontrar aqui em cima, né? E a formulinha é essa, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde esse mais ou menos aqui são os valores das duas raízes da função de segundo grau. E quando delta for igual a 0, essas duas raízes aqui vão ser raiz dupla. Então vai ter o mesmo valor. Vai ser mais ou menos 0, não vai importar aqui na nossa conta. Então, fazendo as continhas, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? A primeira formulinha aqui. B é igual a 9, então 9 ao quadrado, menos 4 vezes a é menos 1, tem que colocar parênteses, porque se eu não colocar parênteses vai ficar estranho aqui uma multiplicação e uma subtração juntos, vezes menos 8, que é c, b ao quadrado menos 4ac. 9 ao quadrado é igual a 81, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, tá? Aqui é só observar a quantidade de menos. Se a quantidade de menos for uma quantidade par, então vai ser positivo aqui a conclusão. Se for uma quantidade ímpar, vai ser negativo. Então, como tem 3 números, né, 3 sinais negativos, então vai ser negativo. 3 é ímpar, negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 81 menos 32 é igual a 49. Ou seja, delta é igual a 49. Agora a gente pode vir para a segunda equaçãozinha aqui, para encontrar as raízes. O que eu gosto de fazer, primeiro eu faço no x e depois eu separo o x1 e x2 para facilitar. Então, x, que é para encontrar a nossa raiz, a formulinha menos b é igual a 9, então é menos 9, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2 vezes a é igual a menos 1. Então, a gente tem que colocar aqui entre parênteses. Aqui eu já posso separar nas duas raízes para facilitar. Esse 1, né, de x1 e esse 2 de x2, eu coloco só como índice. Tá? É a primeira raiz encontrada e a segunda encontrada. Não importa a ordem, poderia mudar aqui e trocar, mas enfim. x1 eu vou usar o mais aqui dessa expressãozinha, ok? Então eu vou repetir tudo que está aqui, já calculando algumas coisinhas, por exemplo, 2 vezes menos 1, e vou utilizar o mais. No x2 eu vou utilizar o menos. Aí o de cima mais e o de baixo menos. Então vai ficar aqui a expressãozinha, menos 9, que já está lá, mais, que é o valor que eu vou usar primeiro, né, a operação que eu vou usar primeiro, raiz de 49. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49? É 7. 7 vezes 7, 49, raiz de 49 é 7. 2 vezes menos 1, menos 2, só trocar o sinal dele. E x2 vai ser a mesma expressão acima, só que a diferença vai ser esse sinal aqui do meio. No lugar do mais aqui, eu vou colocar esse menos.
dividido por menos 2. Na expressão de cima, menos 9 mais 7, menos 2, dividido por menos 2, menos com menos é mais. Lembra, divisão, multiplicação faz jogo de sinal. 2 dividido por 2 é 1, então 1 positivo. Menos 9 menos 7 dá menos 16, e embaixo menos 2. Menos com menos dá mais, regra de sinal também, é uma divisão. 16 dividido por 2 vai dar 8. O sinal é mais, é positivo, não precisa colocar. Nesse caso, talvez surja alguma dúvida aqui, ó. Menos com menos aqui não tem que dar mais, né? Em vez de dar esse menos. Isso daqui é meio confuso, né? Mas se você for pensar, qual que é a operação que o 9, né, o menos 9, está fazendo com esse 7? Eles estão em uma subtração, ou você pode imaginar que é uma soma de números negativos. Aqui não tem multiplicação nem tem divisão. Mas isso aqui talvez seja um pouquinho mais claro, né? Existe uma multiplicação ou uma divisão entre esses dois números? Não. Então não faz jogo de sinal. Aqui eu tenho uma quantidade negativa, né? E eu tenho outra quantidade negativa. É uma soma de dois negativos. Então se você deve R$9 para uma pessoa, depois você deve 7, você vai dever bem mais, né? Ou seja, 16. Então a alternativa então vai ser x igual a 1 ou x igual a 8. Esse ou, ele simboliza que tanto um quanto o outro faz sentido na hora de substituir aqui e dar igual a zero, né? De satisfazer a igualdade. Agora a questão 10 é a mesma coisa da questão acima. A gente vai calcular os valores das raízes, né? Utilizando o delta e a fórmula de Bhaskara. E essa função ela tem uma particularidade porque ela vai ser usada em outros exercícios. Então, quando precisar, a gente pode voltar nessa questão 10 para a gente ver. Primeiro, né, a gente vai lembrar quais são os valores importantes dessa função, ou seja, o valor de A, que é igual a menos 1, o valor de B, que é igual a 7, e o valor de C, que é igual a menos 10. O valor de C, que é igual a menos 10. Pronto. A formulinha do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Lembra que a gente viu no exercício passado? Delta, B ao quadrado menos 4AC, tá? A multiplicando C multiplicando 4. B ao quadrado, então vai ser 7 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, menos 1 que multiplica o C, que é menos 10. Então, delta vai ser igual a 49, que é o valor de 7 ao quadrado, menos, aparece aqui 3 vezes, é um número ímpar, né? Então eu posso utilizar menos na conclusão. 4 vezes 1 vezes 10, 40. 49 menos 40 é igual a 9. Bom que vai trabalhar com raiz quadrada, dá uma raiz exata. Agora, para encontrar as raízes, x, pela formulinha que a gente viu também no exercício anterior, x ele vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, é só olhar as informações que a gente tem e substituir. Menos b, b é o valor de 7, mais ou menos raiz de delta, delta é igual a 9, dividido por 2a. A é igual a menos 1. B é igual a 7, né? Então tenho menos B, B é igual a 7. Mais ou menos raiz de 9, 9 é o valor de delta, e 2 vezes A embaixo. Daqui eu tenho duas raízes, x1 e x2. A primeira eu vou utilizar o mais e a segunda eu vou utilizar o menos na formulinha. O resto vai ser tudo parecido com essa, só que já calculando alguns valores. Menos 7 não tem nada para fazer ainda, mais raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9, então raiz de 9 é igual a 3. 2 vezes menos 1 embaixo vai dar menos 2. Agora a segunda raiz, a gente só vai trocar o valor desse sinal. No lugar do mais é o menos. Menos 7 mais 3 é igual a menos 4. Aqui na dúvida, como é uma subtração e uma soma, faz a subtração, 7 menos 3 vai dar igual a 4. E você vai sempre conservar o sinal do maior número, que é 7. Então, 7 é o maior número, o sinal dele é menos, coloco menos. Menos com menos, ó, divisão, a gente aplica a regra de sinal. Menos com menos é mais, positivo, não precisa colocar. 4 dividido por 2, 2. Agora, menos 7 menos 3 é igual a menos 10. E menos 2 embaixo só copia. Menos com menos também é mais, positivo. 10 dividido por 2 é igual a 5. Raízes 2 e 5. Alternativa E.
Agora o exercício 11. O exercício 11 também é mais teórico, deveria lembrar a formulinha, né? Ele diz que a fórmula do vértice de uma função de segundo grau é... Aqui a gente tem que lembrar a formulinha. A fórmula do vértice, ela é essa daqui, ó. Vértice vai ser... O x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4 vezes a. E a alternativa correta nesse caso é igual à alternativa C. Essa daqui teria que lembrar mesmo da formulinha, então ela é um pouquinho mais rápida. As outras são muito parecidas, né? A diferença é que a B, ela não tem 2A aqui multiplicando embaixo, nem tem um 4A, certo? A A, ela não tem os valores negativos, né? De menos B e menos delta. A D e a E são as mais absurdas, né? Mas também faz sentido, tipo, são um pouquinho parecidas, mas, por exemplo, o vértice não trabalha com o valor de C. E o vértice também não tem o A em cima, né? E o B embaixo. Aqui eu troquei a posição. Mas enfim, a alternativa certa é a C. Na questão 12, a gente tem uma equação de segundo grau e a gente tem que determinar os zeros ou as raízes da função. Pelaquela formulinha do delta. Então primeiro vamos ver quem que é A, B, C, depois a gente faz o restante. A é o número que acompanha x quadrado. Vai ser igual a 1. Quando não tem nada, é igual a 1. B vai ser igual a menos 4. E C vai ser igual a menos 5. A acompanha x quadrado, B acompanha x e C é o valor que não tem nenhuma letrinha acompanhando, é o valor independente. Então, vamos lá para a formulinha. Delta vai ser igual a B ao quadrado. Se eu tenho B ao quadrado, eu tenho menos 4 ao quadrado. O menos se encaixa também, porque o menos faz parte do B. Se eu tirar os parênteses aqui, vai ficar menos 4 ao quadrado, que vai ser igual a menos 16. Isso aqui está errado, ok? Então, a gente precisa colocar o parênteses para incluir esse menos aí na continha. Então, é B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 5. Menos 4 vezes menos 4, a quantidade de menos é par, lembra que vira positivo. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais, né? Com o terceiro sinal aqui, que é mais do 1, vai dar positivo. Ou se quiser pensar, quantos sinais negativos a gente tem aqui nessa expressãozinha? 2. É uma quantidade par? Então é positivo. 4 vezes 5, vezes 1, igual a 20. 16 mais 20 é igual a 36. Então, esse daqui é o nosso valor de delta. Indo para as raízes, menos B. B é igual a menos 4. Então, menos, e aí o B é o valor de menos 4. Coloca o parênteses para não ter confusão com os dois menos. Mais ou menos, raiz de delta, que é 36, dividido por 2 vezes A, o A igual a 1. Daqui a gente vai obter duas raízes, x1 e x2. x1 a gente vai utilizar o mais, x2 a gente vai utilizar o menos, só por padrão mesmo. Aqui a gente tem um menos junto com menos no parênteses, é como se a gente tivesse uma multiplicação. É como se aqui eu tivesse um menos 1 multiplicando esse menos 4, por exemplo. Então, nessa multiplicação, a gente pode fazer a regra de sinal. Menos com menos é mais, e aí vai restar o 4. Mais, que é o que a gente vai usar nessa expressãozinha. Raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6. Embaixo, o valor de 2 vezes 1, que é o próprio 2. x2 vai ser igualzinho a essa expressão aqui em cima, só que no lugar do mais, a gente vai colocar um menos. 4 mais 6, 10. Embaixo 2. 4 menos 6 dá menos 2. Embaixo, o valor de 2. 10 dividido por 2, 5. Menos com mais é menos, certo? A quantidade de menos aqui está ímpar, né? É 1. E 2 dividido por 2 é 1. Então, a alternativa certa é 5 e menos 1. Vai ser a alternativa D. Poderia ser inverso, tá? Poderia ser x2 igual a menos 1, x1 igual a 5. Estaria certo também, só o índice aqui que estaria errado, mas não tem importância. Agora o exercício 13. A gente tem também uma equação de segundo grau e a gente tem que encontrar o vértice dessa função. Se a gente voltar lá em cima, a gente tem, deixa eu até puxar aqui, rapidinho. A gente já trabalhou com essa função aqui. A gente tem que os valores de A é igual a menos 1, o B é igual a 7,
E o c igual a menos 10. A gente já trabalhou com essa função. Deixa eu só apagar. Acho que não vai dar para apagar nesse caso. Então a gente só tampa aqui essa parte que não vai precisar. Seguinte. A gente tem que a igual a menos 1, b igual a 7, c igual a menos 10. E a gente tem que o delta ele é igual a 9. E qual que é a formulinha do vértice? Só para a gente lembrar. A fórmula do vértice é igual a x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. A gente tem o valor de a, menos 1, tem o valor de b, que é 7, e o valor de delta é 9. Então a gente substitui aqui e faz as continhas. Vértice vai ser igual a menos b menos 7 sobre 2 vezes a igual a menos 1. Não pode esquecer desse sinal, senão vai estar errado. E delta é igual a 9, então vai ser menos delta menos 9, sobre 4 vezes a, 4 vezes menos 1 também, não pode esquecer desse menos. Logo, o vértice vai ser igual a menos 7 sobre menos 2, e a segunda coordenada é menos 9 sobre menos 4. Existe essa alternativa aqui nas respostas da 13? Não existe, não tem nenhum valor negativo. Mas se a gente observar aqui, é uma divisão, uma fração. Então eu posso fazer jogo de sinal, ou seja, esse menos com esse menos vai virar mais. E na segunda coordenada também. Então a gente tem que 7 menos 7 sobre menos 2, menos com menos é mais, eu posso tirar os menos então. E 9 sobre 4 é a mesma coisa que menos 9 sobre menos 4. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D. Agora vamos para a questão 14 da UEG de Goiás. A lei da função real cujo gráfico está representado a seguir é... A gente pode observar que essa parábola aqui, ela toca no eixo x, exatamente aqui no ponto 2, e exatamente aqui no ponto 5. Então, qual dessas funções aqui a gente pode ter raízes 2 e 5? Se a gente observar, ela é uma função, é um gráfico, né, de uma parábola que tem concavidade para baixo. Ou seja, o valor de a dessa função nossa tem que ser menor que zero. Então, as três alternativas possíveis, né, aqui seriam C, D e E. Então, a gente pode descartar a A e a B porque o A são valores acima de zero. Né? Aqui a A e a B, o valor de A é 1. Então, vai ser C, D ou E. Aqui nessa questão, a gente pode usar uma regrinha que é chamada soma e produto. A gente tem aqui duas raízes, né, x1 e x2, por exemplo, e a gente tem uma relaçãozinha entre elas. A gente tem que a soma das raízes é igual a uma expressãozinha e a multiplicação dessas raízes também é igual a outra expressão. Então vamos colocar aqui no papel. A gente tem que a soma das raízes é igual, né, sempre vai ser igual a menos b sobre a da nossa função aqui, da nossa expressão, e a multiplicação, produto das nossas raízes, vai ser igual a c sobre a, certo? Mas se a gente olhar para menos b sobre a gente já tem um valor de a das três funções. A gente sabe que vai ser uma dessas. E todas as funções aqui estão com menos 1 como valor de a. Então, vamos substituir esse a aqui por menos 1. Se eu trocar esse a por menos 1, eu vou ter menos b sobre menos 1. Menos com menos aqui é mais, então eu vou ter somente o valor de b. E aqui no produto, c sobre a, eu vou ter c sobre menos 1, que vai ser igual ao próprio menos c, já que menos com mais é menos, e c dividido por 1 é o próprio c. Ou seja, 2 mais 5 tem que dar o valor de b, e 2 vezes 5 tem que dar o valor de menos c. Aqui a gente pode, na segunda equação, a gente pode melhorar ela, mas nem precisa. Aqui nós temos que 10, né, 2 vezes 5 é igual a menos c. Ou seja, se eu multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter que menos 10 é igual a c. Qual dessas expressões aqui, o b é igual a 2 mais 5, que é 7, e o c é igual a menos 10? É a alternativa D, certo? E por fim, para finalizar essa videoaula de correção de prova, a gente tem a questão 15, né, que diz que uma parábola é descrita pela função y igual a 4x² menos 16x, e ele quer saber a soma das coordenadas do vértice dessa parábola. Essa questãozinha aqui eu vi que não tem alternativa certa, tá? A alternativa é nenhuma dessas aqui. A gente vai fazer o cálculo e a gente vai ver que não é, ok? Mas vamos lá.
Primeiro, né, eu tenho que encontrar as coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice, só para lembrar, o vértice trabalha com os valores B e A e também delta e A na segunda coordenada. Então a gente precisa achar delta primeiro. O valor de A e B a gente já tem. O valor de A da nossa expressão é o valor que acompanha x², que é 4. O valor do B é o que acompanha x, que é igual a menos 16. O valor do delta a gente vai colocar na formulinha para encontrar. Delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c. C eu não tenho nessa expressão. Então, se eu for colocar a letrinha c aqui, eu vou ter que a letrinha c é 0. Ou seja, toda essa multiplicação aqui vai ser igual a 0. Então, delta vai ser igual a menos 16 ao quadrado, que é menos com menos é mais. 16 vezes 16 dá 256. Agora, se eu tenho A, tenho B e tenho delta, eu coloco na formulinha e acho o valor do vértice. Então, o vértice vai ser igual a menos B sobre 2A. Menos B é menos 16. Não esquece desse menos. Esse menos também faz parte do B. Dividido por 2 vezes A igual a 4. 2 vezes 4. Y do vértice vai ser menos delta, então menos 256, dividido por 4 vezes A. A é o próprio 4, então 4 vezes 4. Na primeira coordenada, menos com menos é mais, então em cima vai dar 16, e 2 vezes 4 embaixo é igual a 8. Menos 256 só vou repetir, e 4 vezes 4 embaixo é 16. Então, nosso vértice vai ser 16 dividido por 8 é igual a 2. E 200, menos com mais vai dar menos, a gente sabe que esse valor é negativo. 256 menos 16, quanto que vai dar? Nesse caso, não precisa nem fazer conta, né? Eu tenho que 16 vezes 16 é igual a 256. Então, 256 dividido por 16 é o próprio 16. Só que no caso negativo. Então, se eu somar essas duas coordenadas, pegar a coordenada do 2 e somar com a coordenada menos 16, lembrando, estou somando um número negativo, eu tenho que colocar esse parênteses aqui para separar. Mas, de certa forma, só aplicar a regra de sinal aqui, mais com menos dá menos, eu vou obter 2 menos 16, que é igual a menos 14. A alternativa correta, então, vai ser a alternativa F, que é igual a menos 14. Ok? Quem fez certo, parabéns. Quem não conseguiu achar a solução, vocês me desculpem aí, porque acontece que uma alternativa aqui não... Estava faltando uma alternativa, e eu encontrei o erro, porque da referência que eu tirei dessa questão aqui, a resolução da referência estava errada. A resolução estava contando que ia dar menos 18, e o resultado certo é menos 14. E é isso. Qualquer dúvida a gente conversa na próxima aula. Não sei se ficou tão extensa a resolução, eu quis tentar ser bem detalhista e ao mesmo tempo não travar demais. E em breve eu solto mais exercícios aí para estudo. E é isso, gente. Falou!